Bem-vindo ao meu canal. Neste canal tu podes ver que anteriormente o meu formato de vídeo estava virado a vlogs, a vídeos mais para compartilhar as minhas ideias, nas minhas experiências na criação de conteúdos. Mas daqui em diante vou mudar o formato de vídeo. Espero que vocês gostem. Aprenda inglês ou você fica para trás. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a língua inglesa é uma língua extremamente importante para um cidadão, não é? Mas vou me baseando principalmente para criadores de conteúdo. Eu sou formado em recepção. Sou formado em recepção, um ramo que exige a língua inglesa para poder trabalhar e se querer se dar bem com essa profissão, teria de saber falar a língua inglesa. Mesmo na fase de aprendizagem, eu já conseguia, não é? Comunicar, principalmente entender a língua inglesa. E fora disso, vivo numa cidade turística, onde o nível de turismo é maior. Daí que eu escolhi fazer esse curso ligado ao turismo. Mas a língua inglesa era um dos desafios para eu poder conseguir uma boa vaga de emprego, não é? Lembro-me que ainda na fase da formação, houve uma oportunidade para eu poder começar a trabalhar ainda no decorrer do curso. Por sorte, fui um dos escolhidos para poder participar daquela vaga. Mas, para minha surpresa, e era o que de se esperar, lá estava eu no hotel, numa estância turística, para participar de uma entrevista. E só para imaginar, a entrevista era em inglês. Veja só, a entrevista era em inglês, porque tinha que me comunicar com turistas, pessoas, clientes de diferentes tipos de países. A maioria delas eram clientes de fora do país. Só para perceberes, esse vídeo não tem nenhum roteiro, apenas estou a retratar as minhas ideias e compartilhar o meu percurso nesse idioma de inglês. Prontos, fazendo a entrevista, percebi que um dos aspectos que eram levados em conta era saber se comunicar nessa língua. Eu, com medo de se expressar, de comunicar, lembro-me que o gerente dessa tal instância turística era um estrangeiro, um zimbabuano, que entrevistou-me. Senti que algo faltou. Para eu poder ter feito aquela entrevista com sucesso. Mas não paro por aí. Voltando mais para trás, anos atrás, por aí 2013, 2014, participei de um grupo de amigos do meu bairro. Na altura, lembro-me que o futebol é que estava em alta, era o divertimento do momento. Então, juntando-me com alguns colegas de equipe, formamos um clube chamado Mofaia, se a memória não me engano. Então, estando nesse clube, somente do pessoal do meu bairro, tivemos um
um patrocínio de um irlandês, um senhor da Irlanda, para poder nos dar formações técnicas na parte do futebol europeu, para a gente ter conhecer todas as técnicas de como se joga futebol, como temos que nos posicionar no campo. Mas dentro dessa formação de futebol, tinha lá um irmão nosso que era responsável de termos tido esse apoio. Então ele, uma vez que a maioria dos jogadores não conseguia se comunicar na língua inglesa, então aquele senhor irlandês conversou com o nosso representante. O nome dele é Ricardo Tembe e ele era bom inglês, muito bom, e decidiu criar uma turma para nos ensinar a língua inglesa, para facilitar nos treinos, porque era difícil ter que o senhor irlandês tinha que conversar com ele traduzia para nós, então foi mesmo difícil para ele, e pediu a ele para poder nos dar aulas da língua inglesa em alguns momentos vagos. Então aquele foi ponto de partida para eu me envolver nessa parte da língua inglesa. Foi mesmo uma fase em que foi bom. Os que puderam aproveitaram e já conseguia compreender a língua inglesa. Falar não era de forma intermediária como tal. Enquanto eu ia na escola, naquela altura era ensino primário, lembro-me que num dos testes já terei 20 valores na prova de inglês, mas não conseguia me comunicar bem. Eu acho que muita gente consegue entender a língua inglesa, mas para se expressar, para falar, torna-se meio desafiante. Mas as coisas não param por aí. Fui a fundo, comecei a investigar mais, a me dedicar mais, porque há certo momento em que um professor ou alguém que está a te ensinar alguma coisa, chega um momento em que ele te larga as mãos, que ele caminha contigo, chega um tempo que você tem que se virar. E foi naquele momento que eu decidi ir a fundo nessa língua, tal como eu disse no princípio deste vídeo, que estou numa cidade turística. Tinha que aprender a língua inglesa para ver se conseguia um emprego melhor e fazer amizades de pessoas de diferentes países, e para não ficar atrás, quem sabe conseguir algo melhor. Daí que a língua inglesa para mim foi algo que não conseguia passar um dia sem consumir algum conteúdo nessa língua inglesa. E eu também digo o seguinte, que você também deverá fazer o mesmo, procurar aprender a língua inglesa, porque oportunidades virão, haverá oportunidades que exigem que tenha uma comunicação em língua inglesa, ao menos que seja fluente nessa língua. Mas hoje em dia há várias formas de aprender a língua inglesa. Temos as inteligências artificiais, temos diferentes formas de aprender a língua inglesa. Então, se você não querer ficar atrás, não querer se arrepender, aprenda a língua inglesa. Porque eu lembro, algum momento, eu já disse que perdi um emprego por meio disso. Percebi que foi mesmo a comunicação na língua inglesa, não necessariamente, mas também aquilo foi bom para mim, porque voltando para a escola, terminando o curso, tive a oportunidade de estagiar num dos grandes hotéis da minha cidade. Estando lá, pratiquei, estava na recepção e deu para praticar a língua inglesa, clientes, colegas que estavam aí. E hoje estou num trabalho que também necessita da língua inglesa. Às vezes vejo muitas pessoas a desprezarem a língua inglesa ou a querer deixar tudo para trás. Não deixe tudo para trás, procura, tenha um tempo. Hoje em dia tem podcasts que podes escutar. Eu lembro que fiz até estudo de línguas. Da minha cidade. Acho que terminei no 3º nível, mas já conseguia me comunicar. A compreensão era boa e eu escutava atentamente a língua inglesa. E um dos formadores que me deu as aulas, o senhor Fabião, ele disse: procure o contexto
da frase. Sempre procurar o contexto. Onde é que tu queres chegar com essa frase? Onde é que tu queres chegar ao falar isto, não é? Então, esse foi um dos gatilhos que libertou-me para eu falar a língua inglesa com maior clareza, à vontade, não é? Então, hoje, ainda continuo, o inglês faz parte do meu dia a dia. Falando na criação de conteúdos, nós sabemos que todo o maior conhecimento está em inglês. Tanto livros, se formos olhar, principalmente aqui na plataforma do YouTube, todas as coisas novas, todas as atualizações, todo o conhecimento bom parte dos Estados Unidos, da América, da gringa neste caso. Todos os lançamentos, tanto novas atualizações acerca do YouTube, tudo parte dos Estados Unidos. E ao ter conhecimento na língua inglesa, isso te ajuda a tu perceberes, a consumir conteúdos em inglês. Isso vai facilitar na sua criação de conteúdo, estar mais à frente naquilo que está a acontecer, não é? Hoje em dia tem um dos grandes youtubers que abriram bastante a minha mente, que é o Dan Cole. Tem também o Ahmed Hansa, é um dos grandes youtubers que criam seus conteúdos de forma simples, mas que ensinam como criar conteúdos também. Eu acho que muitos criadores deveriam se visitar esses canais para poderem perceber como é que é a criação de conteúdos. Então, espero que tenham gostado deste vídeo, embora o formato deste vídeo é mais para aqueles que querem ouvir, não é? E eu também percebi que há dois anos atrás, de lá para cá, tenho maior percepção em escutar áudio. Gosto de colocar os meus fones, ainda que eu não assista o vídeo, mas sim escutar o que esse tem para me falar, o que este aqui tem para me falar. Então espero que tenha gostado desse formato de vídeo, que daqui em diante vou tentar experimentar diferentes formatos para poder deixar ficar. Então este foi a minha contribuição quanto à língua inglesa. Não precisa ser um especialista ou falar um inglês de outro nível. Apenas se preocupe em perceber, saber o que está a ser falado naquele vídeo, saber o que está a ser falado naquele podcast. Então, para poder, no meio dessas conversas, tu podes extrair alguma coisa para tu criar os seus conteúdos, não é? Então, este foi mais um vídeo. Santos. E não se esqueça de se inscrever se gostou desse tipo de vídeo. É nóis.